Pessoal, sobre a questão da colisão do Mario, o código aqui que, que identifica, né, essa colisão do Mario com o Cano, antes da gente entender o código, o mais importante é entender a lógica aqui por trás da colisão. O que causa realmente a colisão ou como identificar essa colisão? A lógica é o seguinte: o cano ele tem uma trajetória para fazer, ou seja, é o cano que se move, ele vem da direita para a esquerda. O Mario ele vai estar sempre na mesma posição, o Mario ele não muda. A única coisa que muda no Mario é a sua posição do bottom, do fundo, que é quando ele pula. Ou seja, o Mario ele sempre vai estar na mesma posição e o cano vai estar passando por aqui. Então é o cano que se move. Então como que a gente identifica a posição? Nossa área crítica, região crítica, é essa região aqui, que é onde o Mario fica, certo? Então, se o cano passar por aqui e o Mario tiver numa altura abaixo da altura do cano, então a colisão, obviamente, vai ocorrer. Então, o que que acontece? A posição do bottom do Mario, do fundo dele aqui, vamos botar aí do pé dele, quando o cano estiver passando nesse trecho, a altura dele tem que estar acima de 80, que é a altura aqui do cano. Se ele estiver abaixo, é porque ele vai estar batendo no cano, certo? Então, nossa preocupação é identificar esse trecho e a altura do Mario no momento. Então, por exemplo, vou atualizar aqui. Vou atualizar aqui. Ó. Ele pulou, porém, quando o cano já estava aqui, a altura dele estava menos de 80. Ele não passou por cima do cano. E isso a gente pode ver aqui, ó. Eu usei um console log para estar sempre imprimindo a distância, né? O deslocamento do cano. Pode ver aqui quando o jogo começa. Vou dar um Ctrl L aqui e vou atualizar, ó, a página. Ó, chocou. Então aqui, ó, ele começa lá com 684, que é a largura da tela aqui, né? Tá pequena. E vem diminuindo conforme os segundos, conforme o tempo que a função vai monitorando. E o Mario sempre em zero, sempre em zero, sempre em zero. Então essa medida aqui é a medida da movimentação do cano e o Mario sempre em zero, porque a medida que está sendo monitorada no Mario é o bottom dele e não a lateral. Então, quando a gente chega aqui no final da função, ele estava abaixo já de 120, ó, 120, que era essa lateral do cano, que é o que a gente está monitorando, e o Mario estava a zero, ou seja, o Mario não pulou, então houve a colisão. Agora eu vou dar pelo menos um pulo aqui para identificar. Vou dar um F5, pulei, bati. Aqui, ó, vou voltar aqui e mostrar onde o Mario pulou. Olha, o cano veio aqui, ó, calma aí, mais um cadinho para cima. Aqui, ó, quando o cano chegou a 139, eu já tinha pulado, tá vendo? Do zero, que era o bottom do Mario, agora foi para 24, 46, 46, 68, 87. Quando o cano estava a menos de 120, ó, 122, eu ainda estava 68. O fundo do Mario estava 68. Quando ele chegou em 113, o Mario já estava em 87, ou seja, ele já estava mais alto do que a altura do cano. Então eu passei por cima do cano, ó, passei por cima do cano, e aí desci normal. Quando chegou aqui, passou. Quando chegou no próximo cano, estava 121, 0, 112, abaixo de 120. Houve a colisão e a animação parou, certo? Então, primeiro, antes de olhar para código, a gente tem que entender a lógica da colisão. O Mario não se mexe, o que se mexe na horizontal, né? O que se mexe é o cano. Então, a região de colisão é uma só. Como o Mario não anda nem para frente nem para trás, a região de colisão é uma só.
Então, essa região de colisão, quando chegar nessa região de colisão, o Mario tem que estar acima. Então, aqui no código, a gente tem o Pipe Position, a gente monitora offset left, ou seja, essa lateral do cano aqui, a lateral esquerda do cano. E aí, essa medida é a que está sendo passada aqui, ó, que conforme vai passando o tempo, ele vai diminuindo, porque vai chegando até o zero. E a posição do Mario, como vocês podem ver aqui, a gente está pegando o bóron, a posição bóron dele. E aqui a gente está retirando o trecho pixel e deixando sem nada, só um número, para poder na hora de fazer a comparação não ser uma string, ser só número. Então aqui, essa constante aqui, Mario Position, é o valor do bóron dele, ali só como número, certo? Então a gente tem a lateral esquerda do cano e o fundo do Mario, o pé do Mario, digamos assim. Então aqui a gente entra na condicional, if, se a posição do cano for menor que 120, qual posição? A esquerda aqui, for menor que 120, ou seja, essa região aqui, ó, cheguei na região aqui, for menor ou igual a 120, certo? E essa condição aqui, pipe position maior que zero, é só para identificar que é de 0 a 120, certo? E o Mario Position 80, aí aqui que pode confundir alguém. Porque como a gente está olhando a lateral do cano, a gente pode acabar confundindo e achar que é a lateral do Mario também, mas na verdade não, é o pé do Mario. Então, se o cano tiver entre 0 e 120 e o Mario tiver abaixo de 80, quer dizer que ele não conseguiu pular do cano, quer dizer que ele está abaixo do cano. Então, obviamente, houve ali uma colisão, entendeu? Mas aí foi questionado da questão do Mario ter 150 pixels de largura. E por que aqui está 120? Por causa disso aqui, ó. Porque o GIF do Mario, ele tem 150 pixels, ele tem uma área transparente, então o 150 vem até aqui. O Gabriel colocou 120 para poder dar a sensação de que o 150, de que o cano chegue mais perto, porque se a gente colocasse 150, o cano ia parar aqui, ó, afastado, no final do GIF. Então, dá até para fazer isso aqui no código, ó, colocar aqui, ó, 150, vai ocorrer a colisão, mas vai ficar um espaço entre eles. Tá vendo? E aí não ficaria legal. Então a gente coloca 120 para poder dar essa sensação de proximidade, realmente de toque aqui do cano com o Mario. Outra coisa que acontece, se você atualizar várias vezes, em alguns momentos vai parecer que está um pouco mais próximo, em alguns momentos vai aparecer, deixa eu aumentar a tela aqui para ficar mais rápido. Deixa eu ver aqui pouquinho. Deixa eu aumentar aqui para poder aumentar a velocidade. Ó, em alguns momentos o cano até entra um pouquinho mais. Isso é por causa do tempo que a função está sendo monitorada. Então, em alguns momentos vai tocar um pouco mais para fora, em alguns momentos vai tocar um pouco mais para dentro do elemento, do GIF, né? E é basicamente isso. Então, essa confusão aconteceu, acho que acontece um pouco por causa do monitoramento e a gente entender que o Mario ele não se mexe, ele só se mexe na vertical e o cano se mexe na horizontal. Então, quando o cano chega nessa região de toque, o Mario tem que estar passando por cima dele, ou seja, tem que estar acima de 80. Ah, e outra coisa, por que 80 aqui também? Se a largura aqui do cano é 80? Porque esse cano, se você olhar ele como um todo, como um GIF completo, ele é um quadrado. Então, se ele tem, ó, o limitezinho dele aqui, ó, vem até aqui. Então, se ele tem 80 pixels de largura, ele basicamente tem 80 pixels de altura também. Então, aí por isso o 80 aqui. Porque o Mario tem que estar acima de 80 para poder pular. Tá certo? Acho que a explicação basicamente é essa aí.